A televisão vai depender do tamanho que ela tem. Se ela é de 40 polegadas, de 50 polegadas, então vai depender muito do tamanho. Então, da mesma forma que eu fiz com a lavadora, eu vou fazer com a TV. Eu vou colocar uma média, tá? De que ela gastaria. Que no caso aqui seria 22 quilowatts por hora. Ver. 22 quilowatts. A geladeira também vai depender do tamanho da geladeira, se ela tem freezer ou não, se ela tem água na porta ou não, se você abre muita geladeira ou não, tá? Mas o consumo mensal normal de uma geladeira funcionando bem, com 2 portas, o que é com 2 portas? Quando ela tem freezer, né? Seria de 55 quilowatts por hora. Um notebook agora. Um notebook, 9 centésimos de quilowatts por hora. Agora vamos às lâmpadas. Lâmpada incandescente. Também vai depender da potência que ela tem, tá? Se ela for mais fraca, ela vai gastar menos. Se ela for mais forte, ela vai gastar mais. Eu vou colocar um aqui de 100 watts de potência, que é bem fortinho. Quilowatts hora. A fluorescente gastaria... a incandescente gastaria 6 quilowatts por hora. E a fluorescente, a metade, quase, praticamente. Seria 3,5 quilowatts por hora. Esse daqui é a tabela, certo? Na tabela, nós anotamos os valores. Agora, o que a gente vai fazer? O que está pedindo além da tabela? Um gráfico, né? Então, nós temos que construir um gráfico. Então, terminem de anotar os valores para a gente construir um gráfico. Aliás, eu vou deixar o gráfico para vocês construírem depois. O que vocês vão fazer? Vocês vão fazer para mim um gráfico de colunas e vão anotar esses valores aqui, que é assim, ó, aquele assim. Aí aqui vocês vão colocar
quanto que cada um gasta e o nome, né? Por exemplo, pode ser aqui, aí eu coloco aqui. O que gasta mais? Constrói ele do maior para o menor. De tudo isso que a gente pesquisou, qual que gasta mais? Tia, mas pode colocar o nome abreviado, porque senão vai ficar muito grande ali. Você pode fazer legenda. Geladeira. Então, o primeiro lá vai ser geladeira. Coloca aqui. Quanto que gasta a geladeira? 55 quilowatts. Aqui do lado você vai colocar, então, que ela gasta 55 quilowatts. Aqui você pode colocar aqui em cima, para você não ter que escrever em todos. Quilowatts por hora. Aí, depois da geladeira, qual que é o que tem mais consumo? A TV. Então, aí eu vou fazer, colocar a TV. Tem que colocar. Quanto que a TV gasta? Então, no rumo que eu colocar aqui a TV, eu vou colocar 22. E assim até chegar no último. Qual gasta menos desses todos? Chuveiro. O chuveiro. Então, o chuveiro vai ser o último lá, que vai gastar menos, que é 8 centésimos de quilowatts por hora. Então, vocês vão fazendo, construindo do maior para o menor. Certo? Depois da geladeira, eu tenho qual? A lâmpada, né? Incandescente, que é 6 quilowatts. Aí, aonde eu colocar, eu escrevo lá, 6 quilowatts. Depois, eu tenho a lâmpada fluorescente. A lâmpada fluorescente, 3,5. Aí tem que escrever. Nem que vocês escrevam aqui dentro, ó. Porque aqui vai ficar apertado. Realmente aqui vai ficar apertado. Mas vocês podem escrever dentro do gráfico de colunas ou pintar eles, cada um de uma cor. E lá embaixo escreve uma legenda com cada cor. Ou com cada nome. Também é opção. Depois do ferro elétrico, né? Ferro. Aí depois o ferro. A lavadora de roupas. Depois da lavadora de roupas, o notebook. E por último, o chuveiro. Certo? Beleza? Entenderam como vocês vão construir o gráfico para mim? Então, vamos responder aí de acordo com a pesquisa. Qual dos aparelhos tem o maior consumo e qual tem o menor? Geladeira tem o maior consumo. Geladeira tem o maior consumo. E o que tem menos consumo, menor consumo? Chuveiro elétrico. Qual recurso você acha mais adequado para analisar os dados? O gráfico ou a tabela? Qual que você acha melhor para olhar, tipo, qual gasta mais e qual gasta menos? Porque aí, de acordo com o que a gente construir a tabela lá, ó, a gente já vai saber qual gasta mais na própria tabela. No próprio gráfico, né? Quando a gente construir o gráfico, a gente já vai bater o olho e já vai saber qual gasta mais, qual gasta menos. Para mim, é a tabela. Para um volume muito grande de dados, ou seja, se a gente fosse fazer uma pesquisa com mais aparelhos, qual seria o mais adequado? O gráfico ou a tabela? Se fosse, por exemplo, vamos supor que a gente fosse pesquisar 50 tipos de aparelhos eletrônicos. Qual que para vocês seria mais fácil de observar? A tabela ou o gráfico? Tia, é só pôr a resposta e pronto? Isso. Lembrando que vocês têm que construir o gráfico depois para mim no caderno. Abaixo da tabela que a gente construiu aqui. Certo? Então, a parte da pesquisa eu fiz com vocês. E vocês vão fazer somente a parte de construir o gráfico. Eu quero um gráfico em ordem de tamanho e organizado. Eu não quero um gráfico desse tamanhozinho que eu não consigo enxergar, não.
Não economiza a folha desse caderno, não, que ainda tem muita folha aí. Certo? Dúvidas? Não. Fale agora ou cale-se para sempre. Não. Não, né? Tia, aqui a C. Como é que é mesmo? A C, se você fosse observar um gráfico com mais dados, com mais vários aparelhos, qual que você acharia que seria mais fácil de analisar? A tabela ou um gráfico? Ah, tá. Obrigada. Livro de Ciências, agora, página 184. Livro de Ciências. Livro de Ciências, página 184. As últimas páginas do livro. Livro de Ciências, página 184. Lembrando que ficou de matemática a construção do gráfico. Tia, espera só um minutinho, rapidinho, que eu vou pegar uma coisa ali. Tia, qual a página? 184. Invenções. Ao longo de sua história, o ser humano sempre criou novas tecnologias, seja para garantir a sua sobrevivência, seja para aumentar seu conforto. Antes do domínio da eletricidade, muitas invenções utilizavam energia mecânica ou térmica para funcionar, como a roda d'água e o ferro de passar roupa. Com o passar do tempo, o ser humano descobriu como gerar eletricidade e utilizá-la em seu benefício, o que possibilitou o aperfeiçoamento desses aparelhos e a invenção de outros. Os avanços científicos e tecnológicos possibilitaram também a criação de meios de comunicação mais eficientes ao longo da história. Vejamos alguns exemplos. Eu tenho aí 2 ferros de passar roupa. O primeiro, o antigo ferro de passar roupa era aquecido pelo carvão em brasa colocado em seu interior. Primeiro fato, esse ferro era ferro mesmo, fundido, bem pesado, e aí pegava o carvão, colocava fogo no carvão, fazia a brasa e depois colocava dentro do ferro e aí sim passaria a roupa. Sem contar que durante todo o processo deveria ter que fazer isso umas 5 vezes para você passar um pouquinho de roupa, porque vai esfriando, né? Então você teria que esquentar de novo. Também, né? Isso. O cabo era de madeira para não queimar a mão. E o segundo, um ferro elétrico de hoje em dia, né? Que é leve, que tem outros materiais envolvidos, que tem partes de plástico, né? Tem a parte, sim, que tem o ferro, que esquenta, mas hoje em dia já não é pela brasa, mas pela energia elétrica. A gente consegue colocar água lá dentro do ferro para que ele possa fazer com que a roupa fique mais macia e mais fácil de passar, certo? Página 184. Aí eu tenho os exemplos de telefone. A evolução, olha só. Telégrafo.
primeiro aparelho que possibilitou a comunicação de forma rápida. Ele enviava mensagem por meio de códigos de sinais elétricos que viajavam através de um cabo. Só que essa mensagem não era falada, eram sinais elétricos. Já pensou vocês em quarentena tendo que falar por um telégrafo? Depois surgiu o telefone. Surgiu depois do telégrafo e tornou possível falar diretamente no aparelho, pois ele transforma a fala em sinais elétricos. Então, só é permitido chegar essa fala que tem de um lugar ao outro, porque transforma em sinais sonoros, os sinais sonoros em sinais elétricos. A nossa fala em sinais elétricos. E aí, o que acontece? O telefone, antigamente, eu acho que eu já até mostrei uma foto para vocês antes, que era tipo, você plugava, ligava duas pessoas, pegava um fio, colocava numa pessoa e na outra. Para você falar. Quando surgiu o primeiro telefone, aí você ligava para a secretária, seria uma secretária, que hoje em dia seria uma secretária, mas na época não chamava assim não, mas eu não sei como é que chamava não. Porque não é da minha época, que eu sou neném. Nossa, como que eu sei disso? Eu estudei, né, gente? Como que eu sei? Eu estudei. Aí, o que acontece? Pegava e ligava, colocava o plug na pessoa que eu queria falar. Então, se eu ia ligar na casa da Maria Fernanda, eu ligava lá na telefonista, pedia para falar exatamente na casa da Maria Fernanda. Aí, a telefonista pegava o plug do meu telefone e juntava lá no plug do telefone da Maria Fernanda, e aí sim eu conseguia conversar com ela. Como assim? Mais Entenderam? Minha mãe sabe desse jeito, fica desse, meu Deus. Aí tinha um painel, tinha um painel, uma central, né? Que para fazer isso. Era assim que funcionava. Hoje em dia não, hoje em dia é tudo direto, né? Se eu quero falar com alguém, eu consigo ligar diretamente, usar a internet, etc. Mas no começo é óbvio que não era assim. Daí eu tenho o celular. Atualmente é o meio mais popular, pois possibilita ao usuário a utilização em qualquer local próximo de uma antena de transmissão. Proporciona também o acesso à internet. Então, em qualquer lugar que você tenha sinal de antena de transmissão, que a gente chama de rede, você consegue falar com uma outra pessoa. E olha que aqui no Brasil ainda é difícil, porque assim, se você for para um lugar que não tenha, tipo, o interior... se você está viajando daqui para Caldas Novas, por exemplo, você perde sinal, você perde rede, né? Nos Estados Unidos tem rede praticamente em todos os lugares. Você está no meio do nada e tem rede. Não só nos Estados Unidos, mas na Inglaterra e outros países que a gente pode observar, certo? Então, é muito mais fácil hoje em dia do que nos anos passados. O rádio e a televisão foram invenções que possibilitaram a divulgação de informações em massa. Entretanto, o que revolucionou a forma de comunicação foi a internet. Inicialmente criada para comunicar, laboratórios de pesquisa hoje é utilizada em todo o planeta. Então, a internet é o nosso meio mais rápido, né? Comunicação hoje em dia. Nós conseguimos nos comunicar pelo meio de comunicação aqui agora. Nós conseguimos ter aula exatamente pelo fato de termos a internet. E aí nós temos o meio de comunicação ligado ao outro, porque se eu tenho a internet e não tenho um celular ou um computador, também não vai adiantar. Então eu tenho que ter os dois, né? Um computador que é o aparelho, ou um celular. E a internet. Se eu tenho o computador e o celular e não tenho a internet, também eu não consigo. Então, são dois meios para poder fazer um processo, certo? Cyberbullying, o lado negativo da tecnologia. Nós já estudamos sobre isso, então vamos falar um pouquinho também. Bullying é a perseguição a uma pessoa feita por um indivíduo ou grupo, devido à religião, cor da pele, modo de se vestir, modo de ser ou se vestir da vítima, ou apenas por ela ser diferente da maioria. Essa perseguição geralmente ocorre em ambiente escolar ou de trabalho, podendo gerar grande estresse na vítima.
Já o cyberbullying é o mesmo tipo de perseguição feita pelo celular ou pela internet nas redes sociais, nas quais várias pessoas resolvem postar imagens e comentários difamando a vítima de muitas formas. Por isso, é muito importante ter consciência ao postar fotografias em redes sociais ou enviá-las a outras pessoas, mesmo que sejam conhecidas. Uma vez que o conteúdo caiu na rede, é bem difícil que ele seja removido, pois a postagem original pode ser apagada, mas qualquer um pode salvar uma cópia e continuar a espalhar o conteúdo. Diferentemente do bullying físico, nesse caso ainda é difícil saber de onde partiu a agressão e achar o agressor, que se esconde no anonimato. No Brasil, no entanto, já existe no Brasil legislação que reconhece o cyberbullying como um crime passível de punição. E a política tem meios de encontrar a fonte da difamação. A melhor prevenção a esse tipo de abuso é a conversa e a reflexão. Afinal, o que ganha uma pessoa causando a humilhação da outra? Colocar-se no lugar do outro é um bom exercício de consciência, pois, se quisermos ser respeitados, devemos criar um clima de respeito à nossa volta, tanto no mundo real quanto no virtual. Então, nós estudamos sobre isso, nós lemos um livro sobre isso. Então, nós vamos responder agora a página 186. Sai dali. Ó, vamos lá? Número 1. Tem alguém perguntando o que é difamação. Difamação é falar mal da pessoa de alguma forma. Pode ser verdade ou não. Certo? E eu não tenho o direito de ficar falando dela. Eu estou difamando, eu estou falando mal, É como que eu fico, tipo, se eu ficar falando assim, porque tal pessoa é fofoqueira. Tal pessoa gosta de coisas, tipo, porque eu às vezes não concordo. Então, é uma difamação. É falar mal da outra pessoa, certo? Professora, eu vi que hoje tem essa recomendação para ver o filme do Pequeno Príncipe. Tem que ver ou Sim, posso escolher? Depois eu vou falar sobre isso, que agora nós estamos fazendo ciências. Vocês têm que acalmar o coraçãozinho de vocês e uma coisa de cada vez. Vocês são muito apressados. Como a produção de energia mudou o modo de vida do ser humano? Respondam aí para mim. A produção de energia. A produção de energia Possibilitou o aperfeiçoamento. o Você tá falando pra escrever? tá. Não sabe falar de novo, por favor? A produção de energia possibilitou o aperfeiçoamento. Pera, como que é a palavra mesmo? Aperfeiçoamento, com C cedilha. Aperfeiçoamento. Isso. A produção de energia possibilitou o aperfeiçoamento. Professor, escreve no bate-papo. Dos aparelhos que funcionavam
com outros tipos de energia. Ponto E final. aperfeiçoamento? De aparelhos que funcionavam com outros tipos de energia, que é o que eu falei, o ferro de passar roupa funcionava com a forma térmica e mecânica também, né? Porque precisava da pessoa ficar lá toda a vida esfregando a roupa lá, né? Com o ferro lá, com a brasa lá dentro. O aperfeiçoamento. Dos aparelhos que funcionavam com outros tipos de energia. Deixa eu ver ali no bagulho. Tia, o meu pai sempre foi mais da roça. Agora ele mora na cidade para trabalhar. Mas ele, lá na casa da minha avó, tem um barraquinho lá que ele fez como se fosse um museu. E lá ele tem telefone, tem aqueles computadores antigos que escrevia, tem ferro de passar. Eu ficava impressionada com o ferro. Era bem diferente. Professora. Funcionavam? Com outros tipos de... Número 2. Complete as frases com os nomes do quadro. Telégrafo, celular e telefone. Letra A. A inovação foi possibilitar que a fala seja convertida diretamente em sinais elétricos para chegar ao lado receptor. Telefone? Telefone. Tefelone. Letra B. O possibilitava a comunicação ao enviar códigos de sinais elétricos que eram interpretados do outro lado. Celular. Telégrafo. Celular ou telégrafo, tia? Telégrafo. E a letra C. O é um aparelho móvel que possibilita ao usuário se comunicar de qualquer lugar que tenha sinal vindo de uma antena. Celular. 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 Daqui 2 meses eu vou para Caju de avião. Número 3. Resolva o diagrama abaixo que apresenta inovações humanas que possibilitaram descobertas ou tornaram nossa vida mais prática. Número 1. Computador. Ué? Ah, não é. Computador, tia? Isso. Número 2. Carro. É isso. Número 3. Foguete. Número 4. Geladeira. Nossa. Número 5. Televisão. Número 6. Lanterna. Número 7. C. Generation. Não.
Professora, número 6 é qual? Número 6, lanterna. Número 7. Celular. Celular. E a número 8, micro-ondas. Micro-ondas. Grande. Mas não coube. Pois é, mas é porque vai ter um hífen entre micro e ondas, mas hoje em dia não escreve mais. Então, pode escrever normal ou tem que Não, colocar o escreve hífen? do jeito que precisa, micro, tracinho, ondas. Porque senão vai ficar faltando, realmente vai ficar faltando quadrinho se vocês escreverem sem o hífen. Hoje em dia escreve tudo junto. Micro, aí coloca o N onde? Não, N não, hífen. Micro-ondas. Meu pai tem. Imagina como é que come isso. Ok? Dúvidas? Olha com isso. E aqui, ó. Eu não. Com sua mantinha no nariz e na língua. Página 187, número 1. A menina quer testar a capacidade de tração de seu ímã. Identifique e circule os objetos que serão atraídos por ele. Quais desses objetos seriam atraídos? Moeda. As moedas, a chave. Já fiz. As moedas. O que? Moedas para metal. Os clipes, né? Ô, tia, mas calma aí. É só os próximos dela ou os que ela chegar Não. perto? Os que ela chegar perto, né? Então, essas moedas, os clipes e a chave. Esse. A chave, As moedas, os clipes. Tia, a régua de ferro. Não. O lixo que ele é de plástico ou de carro? Provavelmente é de plástico. Essa garrafa. mais alguma coisa, então? Não, só as moedas, as chaves e os clipes. Circular. Circular. Se alguém que não sabe que a gente ainda tem muita coisa para estudar em ciência, vai pensar que a gente já está terminando um livro já. Ok? Certo? Ok. Livro de português, página 204. Não, 202. Basquete. Negócio branco já Cadê o português? tá acabando, professor. Eu já assisti esse filme, tia. Livro Eu já li o livro dele, é perfeito. Perfeito livro. 202, Eu assisti demais. 203, 204, 205. Lá no plano de aula, no dia de hoje, vou até compartilhar a tela aqui para vocês verem. Eu vou explicar o que eu quero. Professora, qual é a página? Página 202. Compartilhar dentro de tela. Aí eu tenho aqui, ó, um link para vocês assistirem o filme. Tia, eu já vi. Tia, eu já li o livro. Tia, eu quero um relatório. Eu não quero saber se vocês vão ler hoje ou se vocês vão ler amanhã, se vocês já leram no ano passado. Vou querer um relatório sobre o filme no caderno. Então, vocês vão assistir. Aqui está o link para vocês assistirem através do YouTube. Porque tem gente, não é todo mundo que tem a Netflix, mas todo mundo tem o YouTube. o celular ou um computador que você está usando para assistir aula Zoom, que dá para assistir um filme, certo?
Então, vocês vão assistir o filme e fazer um relatóriozinho para mim de 15 linhas no caderno, escrevendo sobre o acontecimento do filme, certo? E se vocês pegarem resumo da internet, eu vou saber que é resumo da internet. Então, não venha tentar me enganar, não, que eu quero com as palavras de vocês, certo? Não vou cobrar para amanhã, mas até sexta-feira. Sexta-feira é o último dia que eu vou olhar, certo? Entenderam? Pode fazer mais de 15 linhas? Pode fazer mais, não pode fazer menos. E se for quase terminado 14? Número 1, Quando eu olhei circule. pro menino que tava em cima do morro, achei que era Davi e Golias. Redescubra a história mais amada de todos os tempos. O Pequeno Príncipe, baseado na obra-prima de Anthony Saint-Exupéry. 20 de agosto nos cinemas. Óbvio que esse cartaz não é desse ano, né? Um filme de Mark Osborne. Número 1, circule no cartaz. Letra A, o título do filme. Qual é o título? O Pequeno Príncipe. Letra B, a data de estreia nos cinemas. Juliana, tu quer que eu fale que eu passo o rodo no carro? Tá gostosinho. Então diz, deixa eu conhecer. Número 2, quem dirigiu o filme? Mark Osborne. Mark Osborne. Mark Osborne. Osborne. Dublou esse filme? Eu assisti ele, mas nem me toquei. Quantos são os dubladores mencionados no cartaz e qual é o nome deles? São 2 dubladores. Marcos Caruso e Larissa Manoela. Isso, Larissa são Manoela. 2 dubladores, Marcos Caruso e Larissa Manoela. A Marissa Manoela. Quê? O que é dublar? Alguém perguntou? Dublar é porque o filme, geralmente, se ele é em inglês, aí tem que ter um dublador, uma pessoa que vai passar do inglês para o português. E aí eles escolhem dubladores. Já viram que tem pessoas, tipo, tem filmes que as pessoas têm a mesma voz do outro? É porque é o mesmo dublador. Ah, tá. Então, quer dizer que a Larissa Manoela e o Marcos Caruso dublaram, passaram as falas para o português. Número 4. O filme foi baseado em um livro. Sublinhe no cartaz o nome do autor desse livro. Anthony de Saint-Exupéry. Onde é que tá isso? Embaixo do título do livro, do filme. Tá tão pequeno. Anthony de Saint-Exupéry. Releia a primeira frase que aparece no cartaz e responda a questão. A que história mais amada de todos os tempos? A frase se refere. Ao que se refere? Ao livro do Pequeno Príncipe, né? Que foi feita uma releitura para a construção do filme, de um livro. Lindo, maravilhoso. Eu tenho ele aqui em casa e é excelente. Eu também. Não gostei